Bashar versus Zeland. O código oculto para mudar sua vida hoje. O código fonte do erro. Você está gritando com um espelho e esperando que o reflexo sorria primeiro. Você está tentando mudar o canal da TV socando a tela, ignorando o controle remoto ao lado do sofá. Este é o glitch fundamental da consciência humana. A ilusão de que a realidade é algo que nos acontece, e não algo que emana de nós. Durante décadas, bilhões de pessoas operaram sob este bug de software, travadas em um loop de tentativa e erro, empurrando portas marcadas push, lutando contra um espelho que nunca lutou de volta. Mas e se o problema não fosse a realidade externa? E se o erro estivesse no código-fonte da sua percepção? Hoje, colocamos frente a frente dois programadores da realidade, dois decodificadores do sistema operacional da existência, para um duelo que não busca vencedores, mas sim uma síntese definitiva. No canto esquerdo do ringue, materializando-se através de 40 anos de transmissão interdimensional, apresentamos Bashar. Não um homem de carne e osso, mas uma interface de consciência. Uma entidade que se descreve como um futuro provável da humanidade, transmitindo de uma frequência paralela localizada a 500 anos-luz na direção da constelação de Órion. Canalizado pelo cineasta e especialista em efeitos especiais americano Darryl Anka desde 1983, após 2 encontros imediatos com objetos triangulares não identificados na rodovia de San Diego, Bashar opera como um guia técnico cósmico, um manual de instruções vivo. Sua linguagem é a da vibração, da frequência, do entusiasmo como mecanismo de navegação quântica. Anka, que trabalhou nos bastidores de produções como Star Trek, Iron Man e Piratas do Caribe, tornou-se o canal para uma das vozes mais influentes no campo da metafísica aplicada. Bashar não pede fé. Ele oferece uma engenharia da consciência, explicando a mecânica precisa de como a realidade funciona como um sistema de feedback instantâneo. No canto direito, emergindo das sombras do colapso soviético e do anonimato deliberado, temos Vadim Zeland, uma figura envolta em mistério, um ex-físico quântico da era da cortina de ferro, que se tornou o arquiteto de um dos sistemas metafísicos mais radicais do século XXI. Reality Transurfing. Zeland permanece intencionalmente anônimo, comunicando-se exclusivamente através de seus escritos, deixando que o conhecimento fale mais alto que o homem. Alguns afirmam que ele trabalhou como cientista da computação, outros que investigou os mistérios da física quântica nas instalações secretas soviéticas. O que sabemos com certeza é que, no início dos anos 2000, ele liberou uma bomba conceitual que explodiu nos círculos metafísicos de língua russa e, eventualmente, conquistou o mundo. Sua abordagem não é motivacional, é técnica, quase fria, descrevendo a realidade como um filme já gravado, onde cada frame possível da sua vida já existe em um campo infinito que ele chama de espaço das variações. Sua missão não é te inspirar a criar sua realidade, mas te ensinar a deslizar entre as faixas de vida que já estão renderizadas, esperando que você sintonize a frequência correta. Este não é um confronto para coroar um campeão. Tal binário seria uma traição à complexidade que ambos os sistemas oferecem. A pergunta real não é quem está certo, mas sim onde seus mapas se sobrepõem, onde divergem e como podemos usar ambos os sistemas de navegação simultaneamente para criar um GPS definitivo da realidade. Se a vida é um jogo, então Bashar e Zeland não estão oferecendo estratégias opostas. Estão descrevendo diferentes aspectos do mesmo manual de regras, visto de ângulos complementares. Um fala a linguagem do coração e da vibração. O outro, a linguagem da estratégia e do desapego calculado. Um é o acelerador, o outro, o freio inteligente. Um é o fogo da paixão, o outro, a água da calma tática. A realidade, segundo ambos, não é singular. Não existe uma única linha do tempo, um único você, movendo-se através de um corredor estreito de causa e efeito.
Em vez disso, a existência é um holograma multidimensional. Um campo de probabilidades colapsando e se expandindo a cada microsegundo, de acordo com o estado da sua consciência. Bashar chama isso de realidades paralelas. Bilhões de frames estáticos, como os quadros de um filme, e sua consciência saltando de frame em frame 400 bilhões de vezes por segundo, criando a ilusão de movimento contínuo. Zeland o descreve como o espaço das variações, um banco de dados infinito contendo todos os roteiros possíveis da sua vida, do seu dia, do próximo segundo, já escritos, já existentes, apenas aguardando que você escolha qual deles experienciar. Você não cria a realidade do zero, você a seleciona de um menu infinito. Ambos concordam em um segundo axioma fundamental. A realidade funciona como um espelho. O universo não tem agenda. Ele não julga, não premia, não castiga. Ele apenas reflete com precisão cirúrgica a frequência que você emite. Se você projeta medo, o espelho devolve cenários de ameaça. Se você projeta escassez, o reflexo materializa falta. Se você emite confiança calma, o espelho reflete oportunidades sincronizadas. O erro fatal da humanidade tem sido tentar mudar o reflexo sem mudar a imagem sendo projetada. É como ficar irritado com o espelho do banheiro porque seu cabelo está bagunçado. E então, tentar pentear o reflexo em vez da sua própria cabeça. Zeland chama isso de espelho dual, alertando que existe um delay, um atraso entre a mudança da imagem interna e a atualização do reflexo externo, o que gera confusão e desistência prematura. Bashar explica que o espelho não pode fazer nada além de refletir, pois é esse o design do sistema. Mudar sua vida não é uma questão de força de vontade bruta aplicada ao mundo externo. É uma questão de reprogramação interna precisa, seguida de paciência para que o espelho renderize a nova realidade. E se tudo isso é verdade, então a ferramenta primária não é a ação física frenética, mas sim a calibração da consciência e da intenção. Para Bashar, a chave é a frequência vibracional. Suas crenças mais profundas atuam como um diapasão, emitindo um sinal constante que determina qual das infinitas estações de rádio da realidade você capta. Para Zeland, a ferramenta é a intenção externa, não a força de vontade que empurra o mundo, mas a força silenciosa que te move de uma linha de vida para outra quando você escolhe-se um destino sem tensão, sem resistência, apenas com clareza calma. Consciência não é um passageiro, é o piloto. Não é um observador, é o programador. Este é o terreno comum, a fundação sobre a qual ambos os mestres construíram seus templos. Agora, com essa base estabelecida, estamos prontos para entrar no ringue e assistir ao verdadeiro duelo. As estratégias, as táticas, os protocolos de execução onde Bashar e Zeland divergem, complementam-se e, finalmente, nos oferecem um sistema híbrido de navegação da realidade sem precedentes. O combustível do sistema: paixão versus estratégia. Aqui está o paradoxo que paralisa milhões de buscadores. Como você pode estar simultaneamente apaixonado pelo seu objetivo e completamente desapegado dele? Como você acende o motor sem queimar o circuito? Esta é a zona de tensão máxima entre Bashar e Zeland, o epicentro do duelo onde suas estratégias parecem colidir frontalmente, mas onde, na verdade, estão descrevendo duas fases distintas do mesmo processo quântico. Um oferece o acelerador, o outro o sistema de resfriamento. Um diz, sinta intensamente. O outro adverte, não sinta demais. Vamos dissecar este confronto com precisão cirúrgica. Bashar opera a partir de um princípio que desafia a lógica da sobrevivência. A fórmula do maior entusiasmo. Um algoritmo de navegação em 5 passos que ele tem repetido incansavelmente por 4 décadas. O primeiro passo é inequívoco. Haja sobre o seu maior entusiasmo, a cada momento que puder. O segundo passo amplifica. Faça isso da melhor forma que puder, até onde conseguir ir.
Mas o que Bashar quer dizer com entusiasmo? Não é uma emoção superficial ou um prazer hedonista passageiro. É um mecanismo de biofeedback sofisticado, um sinal de rádio emitido pela sua mente superior, pela sua alma, pela versão mais expandida de você que existe fora do tempo linear. Quando algo te entusiasma genuinamente, seu corpo energético está vibrando em ressonância com uma linha de realidade, onde aquele caminho leva ao seu crescimento máximo e alinhamento natural. O entusiasmo não é a recompensa, é o GPS. Não é o destino, é a bússola que aponta para o norte magnético da sua essência. Seguir essa frequência não é opcional se você quer viver na linha de vida de maior sincronicidade e menor resistência. A abordagem de Bashar é ativa, energética, quase elétrica. Ele te convida a aumentar a voltagem, a elevar a frequência, a sentir a vida fluindo através de você como uma corrente de alta tensão. A paixão não é um problema, é o combustível primário do sistema. Quando você age a partir do entusiasmo, você automaticamente se torna a vibração da realidade que deseja experienciar. E o universo, funcionando como um espelho perfeito, reflete essa vibração de volta para você na forma de circunstâncias sincronizadas. Não há necessidade de forçar, controlar ou manipular o mundo externo. A ação inspirada pelo entusiasmo é a ação certa, executada no timing certo, de forma quase sem esforço, porque você está surfando na onda da sua própria frequência natural, em vez de nadar contra a correnteza. Este é o motor de propulsão de Bashar. Paixão pura, entusiasmo sem censura, alegria como tecnologia de navegação. Mas então Vadim Zeland entra no ringue com um diagnóstico completamente diferente. Ele não fala em entusiasmo, ele fala em importância excessiva, e seu tom é de advertência técnica, quase clínica. Segundo Zeland, quando você atribui importância demais a qualquer coisa, seja um objetivo, uma pessoa, um evento ou até mesmo a si mesmo, você cria o que ele chama de potencial excessivo no campo de energia. Imagine uma paisagem plana de energia. Quando você coloca importância excessiva em algo, é como empilhar uma montanha de tensão emocional em um único ponto. O universo, que opera sob leis de equilíbrio semelhantes às da física, detecta esse pico de energia como uma anomalia e imediatamente mobiliza forças de equilíbrio para achatar essa montanha, restaurar a planície. Essas forças de equilíbrio se manifestam no mundo físico como obstáculos, atrasos, falhas, impedimentos e, ironicamente, exatamente o oposto do que você estava tentando alcançar com tanta intensidade. Zeland oferece uma analogia devastadoramente simples. Imagine caminhar sobre uma tábua de madeira de 10 centímetros de largura. Se essa tábua estiver no chão, você a atravessa sem pensar, com facilidade absoluta. Agora imagine a mesma tábua suspensa entre 2 arranha-céus, a 500 metros de altura. A ação física não mudou. A tábua é a mesma. Sua habilidade motora é a mesma. O que mudou? A importância que você atribuiu ao ato de atravessar. Agora há consequências catastróficas percebidas, e essa importância gera medo, tensão, tremor nas pernas, paralisia. Você criou um potencial excessivo, e as forças de equilíbrio, neste caso sua própria biologia entrando em pânico, garantem que você provavelmente falhará. A solução de Zeland não é aumentar a paixão, mas reduzi-la estrategicamente. A atitude correta é a de alguém que entra em um supermercado para pegar um item na prateleira. Você não anseia desesperadamente pelo produto. Você simplesmente decide que o quer, estende a mão, pega-o e segue em frente. É uma escolha calma, uma intenção sem tensão. Aqui está o confronto em sua forma mais cristalina. Bashar diz, siga sua paixão com total entusiasmo. Zeland diz, reduza a importância ou você criará resistência. Como reconciliar isso? A resolução está oculta nos detalhes técnicos de cada sistema. O terceiro passo da fórmula de Bashar é absolutamente crucial e frequentemente ignorado.
Haja sobre seu entusiasmo sem nenhuma insistência, suposição ou expectativa sobre qual deve ser o resultado. Leia novamente. Sem insistência no resultado. Isso, em linguagem diferente, é desapego. Bashar não está te convidando a estar apaixonado pelo resultado. Ele está te convidando a estar apaixonado pelo processo, pela ação em si, pelo momento presente. O entusiasmo não é apego, é alinhamento. Quando você age a partir do entusiasmo genuíno, você está em fluxo, não em luta. Você não está tentando forçar um resultado. Você está permitindo que a ação flua através de você, porque é a coisa mais natural a fazer naquele momento. Por outro lado, a importância de Zeland não é sinônimo de ter um objetivo claro. É o medo, a dúvida, a tensão e a necessidade neurótica que rodeiam esse objetivo. É a crença de que sua felicidade depende daquele resultado específico, que você será destruído se não o alcançar. Portanto, é inteiramente possível estar entusiasmado com a ação, Bashar, enquanto permanece desapegado do resultado específico. Zeland. A paixão é pelo caminho, a indiferença é pelo destino. Você pode amar o ato de pintar, entusiasmo, sem se importar se a pintura será vendida por milhões ou jogada no lixo, desapego. Você pode estar apaixonado pelo processo de construir um negócio, entusiasmo, sem atribuir importância excessiva ao sucesso financeiro imediato, redução de importância. A síntese é esta. Bashar te dá o combustível emocional para mover-se. Zeland te dá o sistema de resfriamento para evitar que o motor superaqueça e exploda. Mas o duelo não termina aqui. Ele se aprofunda quando examinamos a natureza dos obstáculos. O que realmente nos impede de manifestar nossas intenções? Bashar aponta para dentro. O inimigo é interno, uma crença limitante, uma definição baseada no medo que está operando silenciosamente no seu subconsciente, como um vírus em um código. Se você tem uma crença inconsciente de que eu não mereço amor ou dinheiro é sujo, então o espelho da realidade não pode fazer nada, além de refletir experiências que confirmam essas crenças. A realidade é neutra, ela não te julga. Ela apenas executa o programa que você instalou. Portanto, o trabalho é investigar constantemente suas crenças, identificar as baseadas no medo e substituí-las por definições que servem à versão de você que você prefere ser. Este é o 5º passo da fórmula de Bashar. Investigue constantemente seus sistemas de crenças. A fonte do problema está no seu software interno. A solução é a reprogramação consciente. Zeland, no entanto, introduz um conceito que Bashar não aborda diretamente: os pêndulos. Estes são estruturas de energia e informação criadas e mantidas pelos pensamentos coletivos de grupos de pessoas. Exemplos incluem governos, religiões, movimentos políticos, times de futebol, notícias sensacionalistas, modas culturais e até mesmo o conceito de sucesso, conforme definido pela sociedade. Esses pêndulos não são conscientes no sentido humano, mas possuem uma espécie de inteligência de sobrevivência. Seu único objetivo é continuar existindo e crescer, e para isso, eles precisam de energia emocional humana. Quanto mais pessoas alimentam um pêndulo com sua atenção, medo, raiva, euforia ou fanatismo, mais forte ele se torna. Um pêndulo fisga você ao provocar uma reação emocional forte. Ele não se importa se você ama ou odeia a causa. Qualquer emoção intensa é combustível. Ao reagir, você doa sua energia vital, fortalece o pêndulo e, pior ainda, é frequentemente desviado da sua própria linha de vida para uma linha de vida que serve aos interesses do pêndulo, não aos seus. A mecânica da manifestação. Software versus hardware. A pergunta que queima na mente de todo co-criador é esta: quando eu falho em manifestar o que desejo, onde está o erro? É um problema no código interno da minha mente ou é um ataque externo de forças parasitárias? Bashar e Zeland oferecem diagnósticos que, à primeira vista, parecem incompatíveis, mas que, sob análise técnica,
revelam-se como dois níveis diferentes do mesmo sistema operacional. Um é o engenheiro de software, o outro é o especialista em segurança de rede. Juntos, eles fornecem um mapa completo das vulnerabilidades do sistema de manifestação humano. Bashar opera como um cirurgião da consciência, focando exclusivamente no terreno interno. Para ele, a realidade é um espelho sem vontade própria, um reflexo perfeito e neutro do seu estado vibracional. O espelho não pode mentir, não pode distorcer, não pode sabotá-lo. Se o reflexo mostra escassez, doença, solidão ou fracasso, é porque essas frequências estão sendo emitidas de dentro de você, geralmente através de crenças subconscientes das quais você nem tem consciência. Essas crenças atuam como filtros instalados no seu sistema operacional, determinando quais das infinitas realidades paralelas você experiencia. Se você tem uma crença inconsciente de que o mundo é perigoso, o espelho da realidade refletirá experiências que confirmam essa verdade. Não porque o mundo seja inerentemente perigoso, mas porque você está sintonizado na frequência das realidades paralelas, onde perigo é o tema dominante. A solução de Bashar é cirúrgica. Identifique a crença limitante, questione sua validade e substitua-a por uma definição que serve à versão de você que você prefere ser. Ele ensina que toda emoção negativa é um sinal de que você está acreditando em algo que não está alinhado com a sua verdadeira natureza. Medo, raiva, culpa, vergonha. Todas são alarmes indicando que há um bug no código, uma crença baseada no medo operando nos bastidores. O trabalho é interno, constante e implacável. Uma investigação forense da sua própria mente. Quando você encontra a crença raiz e a reconhece como apenas uma escolha de definição, não uma verdade objetiva, ela perde poder. Você pode então instalar uma nova crença, uma que gere a frequência vibracional da realidade que você prefere. Este é o trabalho de reprogramação do subconsciente, a engenharia de software da criação da realidade. Bashar insiste que você não atrai sua realidade, você se torna a frequência dela. Manifestação não é um ato de puxar algo de fora para dentro. É um ato de alinhar-se vibratoriamente com a versão da realidade onde aquilo que você deseja já existe. A famosa frase atribuída a ele, embora simplificada, captura a essência. Tudo é energia. Combine a frequência da realidade que você quer, e você não pode deixar de obter essa realidade. Não é magia, é física de consciência. Quando você muda sua vibração através da mudança de crenças e estado de ser, você literalmente salta para uma linha de tempo paralela diferente. O você de ontem não recebe o que pediu. O você de hoje se torna uma pessoa diferente, que já está vivendo em uma realidade diferente. Você não melhora sua vida. Você a substitui frame por frame, bilhões de vezes por segundo. Vadim Zeland, no entanto, não está interessado apenas no código interno. Ele é o especialista em segurança cibernética do campo metafísico, alertando que existem forças externas, estruturas de energia e informação, que tentam hackear seu sistema e desviar sua energia para seus próprios propósitos. Ele chama essas entidades de pêndulos, e eles não são metáforas. São construções energéticas reais mantidas pela atenção coletiva de milhões de pessoas. Quando um pêndulo político te provoca raiva, quando uma moda cultural te faz sentir inadequado, quando uma notícia catastrófica te mergulha no medo, você não está apenas tendo uma reação emocional aleatória. Você está sendo pescado, fisgado, e se você morder a isca, você doa sua energia vital para alimentar aquela estrutura, fortalecendo-a e, no processo, desviando-se da sua própria linha de vida para uma linha que serve ao pêndulo, não a você. O mecanismo é elegante e brutal. Pêndulos se alimentam de emoções fortes: medo, raiva, euforia, ódio, fanatismo. Eles não se importam se você está a favor ou contra a causa. Qualquer reação intensa é combustível. Se você odeia um partido político, você alimenta o pêndulo tanto quanto alguém que o ama fanaticamente. O pêndulo cresce,
você se esgota e sua capacidade de manifestar sua própria realidade diminui porque sua energia está sendo drenada para projetos que não são seus. Pior ainda, os pêndulos têm uma forma de inteligência coletiva que os permite sintonizar você em linhas de vida que maximizam seu envolvimento emocional com eles. Se você é viciado em notícias políticas dramáticas, o pêndulo te moverá para uma linha de vida onde há ainda mais drama, mantendo você preso em um ciclo de alimentação infinito. A defesa de Zeland é simples, mas exige disciplina. Não reaja. Observe o pêndulo tentar te fisgar e conscientemente escolha não morder a isca. Isso não significa apatia ou desinteresse pela vida. Significa discernimento. Significa distinguir entre o que é genuinamente importante para a sua jornada e o que é apenas ruído tentando roubar sua atenção. Zeland ensina a técnica de deixar o pêndulo passar. Observá-lo sem julgamento, sem emoção, como você observaria uma nuvem passando pelo céu. Quando você não reage, o pêndulo não recebe energia e você permanece invisível para ele. Você mantém sua energia intacta para investir na criação da sua própria realidade, não na manutenção da realidade de outra pessoa. Aqui está a síntese poderosa. Um pêndulo só consegue te fisgar se ele ressoar com uma vulnerabilidade interna, uma crença limitante ou medo pré-existente. Se você tem uma crença de insegurança financeira, o pêndulo de notícias de crise econômica te aterrorizará. Se você tem uma crença de inadequação, o pêndulo da moda e do status social te deixará ansioso. O pêndulo é o gatilho externo, a crença é a porta de entrada interna. Portanto, a abordagem de Zeland, ignorar o pêndulo, é a estratégia de defesa imediata, uma tática de curto prazo para parar a hemorragia de energia. A abordagem de Bashar, curar a crença, é a solução de longo prazo que remove a vulnerabilidade fundamental, fazendo com que o pêndulo se torne irrelevante para você. Quando você não tem mais a crença de escassez, as notícias de crise financeira simplesmente não geram emoção em você. O pêndulo tenta te pescar, mas não há anzol para prender. Mas o duelo de ideias atinge seu clímax técnico quando examinamos as metodologias específicas de manifestação que cada mestre oferece. Como exatamente você programa o universo para entregar a realidade que você escolheu? Bashar e Zeland oferecem protocolos que parecem opostos, mas que, na verdade, estão descrevendo o mesmo processo de ângulos complementares, um do ponto de vista do estado de ser, o outro do ponto de vista da técnica de visualização. Bashar foca no estado vibracional presente. Sua instrução é: torne-se a frequência da realidade que você deseja experienciar, agora, neste momento. Não espere até conseguir o resultado para sentir alegria, abundância, amor ou liberdade. Sinta-se assim agora. Incorpore essas qualidades no seu ser presente. A manifestação não é algo que você faz. É uma consequência automática de quem você é. Se você vibra na frequência de abundância, se você genuinamente sente gratidão, segurança e generosidade agora, o espelho da realidade refletirá circunstâncias que correspondem a essa frequência. Você não atrai dinheiro. Você se torna a vibração de alguém que já tem o que precisa. E então, o dinheiro aparece como um efeito colateral natural dessa vibração. O foco está inteiramente no presente. O trabalho não é imaginar o futuro, é encarnar o estado no agora. Zeland, por outro lado, oferece uma técnica estruturada e precisa: a criação do slide. Ele instrui o praticante a construir uma imagem mental vívida e detalhada de si mesmo, já tendo alcançado o objetivo. Não um desejo vago, mas uma cena cinematográfica específica. Você se vê no cenário, sente as emoções, ouve os sons, percebe os detalhes sensoriais. Mas aqui está o truque crucial. Você não visualiza com anseio, com desespero ou com dúvida. Você visualiza com a calma satisfação de quem está simplesmente relembrando algo que já aconteceu. É como assistir a um filme da sua memória, não a um desejo futuro.
Ao fazer isso regularmente, você imprime essa imagem no espaço das variações, sintonizando sua energia com a linha de vida correspondente, e a intenção externa, a força que move as linhas de vida, começa a orquestrar os eventos e circunstâncias para te transportar até lá. Onde está a contradição? Na verdade, não há. O slide de Zeland, quando executado corretamente, não é uma projeção para o futuro, é uma evocação de um sentimento no presente. Quando você visualiza o slide e sente a satisfação como se já fosse real, você está fazendo exatamente o que Bashar descreve, tornando-se a vibração daquela realidade agora. O slide é a ferramenta que ajuda a evocar o estado. O estado é o que realmente manifesta. Você pode ver o slide como o GPS definindo o destino, e o estado de ser de Bashar como o combustível e o motor que te levam até lá. Um sem o outro é incompleto. Apenas ser a frequência sem um destino claro pode levar a uma jornada agradável, mas sem rumo. Apenas visualizar o slide sem incorporar o sentimento no presente pode se tornar um exercício mental estéril que não muda a sua vibração real. Juntos, eles formam o protocolo completo de manifestação. Defina o destino, slide, torne-se a frequência dele e estado de ser, e permita que o universo organize a logística, intenção externa, sincronicidade. O protocolo de integração construindo a ponte. Agora que dissecamos as diferenças, chegamos ao momento crítico, a síntese operacional. Teoria sem aplicação é filosofia decorativa. Você pode conhecer todos os conceitos de Bashar e ter lido os 5 volumes de Zeland. Mas se não houver um protocolo claro, um sistema passo a passo que você possa implementar na segunda-feira de manhã, quando o alarme tocar, nada muda. Esta seção é o manual de operação do co-criador moderno. O protocolo híbrido que combina a paixão de Bashar com a estratégia de Zeland em um ciclo de 4 fases que se auto-reforça. Fase 1 deste protocolo é encontrar sua frequência guia, e aqui Bashar fornece a tecnologia mais precisa disponível, o maior entusiasmo como sistema de navegação, momento a momento. Não estamos falando de encontrar sua paixão de vida em um único momento de iluminação. Estamos falando de um GPS ativo que opera continuamente, direcionando cada microdecisão do seu dia. A cada momento, especialmente quando você está em uma encruzilhada, você faz a pergunta diagnóstica: de todas as opções disponíveis para mim agora, qual me traz mais energia, mais leveza, mais senso de vitalidade? Pode ser uma ação trivial: organizar uma gaveta, ligar para um amigo, escrever 3 parágrafos, caminhar por 10 minutos. A magnitude da ação é irrelevante, a qualidade da energia é tudo. Esse entusiasmo não é uma emoção superficial. É um sinal de rádio da sua mente superior, da sua alma, indicando o caminho de menor resistência e maior alinhamento. Quando você segue esse sinal, você entra no que Bashar chama de fluxo de sincronicidade. Sincronicidade não é coincidência, é a confirmação visível de que você está na frequência correta. Eventos, pessoas, oportunidades e informações começam a aparecer no timing perfeito, organizados por uma inteligência que sua mente lógica não poderia ter planejado. Bashar explica que sincronicidade é a forma como a realidade te mostra que tudo está acontecendo simultaneamente em todas as realidades paralelas. E você está agora consciente das conexões, porque sua vibração está clara. Não é o universo te ajudando, é você experimentando a linha de realidade onde essas conexões já existem. O entusiasmo é a chave que desbloqueia a porta para essa linha de vida. Este primeiro passo define o que e o porquê da sua jornada. Você está seguindo a energia, não a lógica, não o deveria, não a expectativa externa. Fase 2 é onde Zeland entra com precisão técnica. Defina o destino e imediatamente desative a pressão. Enquanto você segue seu entusiasmo diário, é útil ter uma imagem maior em mente, um ponto de referência que dá contexto e direção à jornada. Aqui você usa a técnica do slide de Zeland.
Reserve um momento, de preferência em um estado relaxado, e construa uma cena mental detalhada de você, já tendo alcançado um objetivo significativo. Não um desejo nebuloso, mas uma cena cinematográfica específica. Você se vê nela, sente as emoções, ouve os sons, percebe os detalhes. Crucialmente, você experimenta essa cena não com anseio desesperado, mas com a satisfação calma de quem está relembrando algo que já aconteceu. É como assistir a uma memória futura. Você está imprimindo essa imagem no espaço das variações, sinalizando para a intenção externa qual linha de vida você escolheu. Mas imediatamente após criar o slide, você aplica o antídoto de Zeland contra o potencial excessivo, a redução da importância. Você diz a si mesmo, em silêncio ou em voz alta, algo como: seria maravilhoso se isso acontecesse. Eu escolho essa realidade e estou aberto a ela ou a algo ainda melhor. Mas minha felicidade não depende disso. É uma preferência, não uma necessidade. É um jogo, uma exploração, não uma questão de vida ou morte. Com essas palavras, você solta a tensão, desarma o gatilho do potencial excessivo e permite que a intenção externa opere sem as forças de equilíbrio sabotando seu caminho. Este passo duplo resolve o paradoxo central. Você usa o entusiasmo para o processo diário e o desapego para o resultado final. Você se mantém energizado no presente enquanto libera a ansiedade sobre o futuro. Fase 3 é a fase da ação consciente, onde ambos os mestres se unem para criar um protocolo de execução e defesa simultâneos. Você age sobre o entusiasmo que identificou na fase 1, executando a ação da melhor forma que puder, com integridade, foco e presença. Mas enquanto age, você mantém um nível de consciência vigilante, observando o campo de energia ao seu redor. Aqui é onde o conceito de pêndulos de Zeland se torna uma ferramenta de proteção em tempo real. Durante o seu dia, pêndulos tentarão te fisgar. Notícias negativas tentarão te arrastar para o medo. Críticas de outras pessoas tentarão te fazer duvidar. Modas culturais tentarão te fazer sentir inadequado. Dramas políticos tentarão roubar sua atenção. Cada um desses é um pêndulo tentando extrair sua energia emocional. O protocolo é simples, mas requer prática. Observe o pêndulo sem reagir. Quando você sente a fisgada, a raiva subindo, o medo surgindo, a indignação fervendo, você reconhece: isso é um pêndulo. Não é meu. Eu não vou alimentá-lo. Você deixa a onda emocional passar sem surfá-la. Mas então, e aqui entra baixar, você usa essa tentativa de fisgada como um sinal diagnóstico. Você pergunta: qual crença limitante dentro de mim está permitindo que este pêndulo me afete? Por que essa provocação tem poder sobre mim? Se o pêndulo da crítica te abala, talvez haja uma crença de não sou bom o suficiente. Se o pêndulo da escassez te aterroriza, talvez haja uma crença de não há o suficiente ou não sou capaz de gerar abundância. Você identifica a crença raiz e marca para a investigação mais profunda. Este passo transforma obstáculos em dados. Em vez de ser vítima dos pêndulos, você se torna um cientista da sua própria consciência, mapeando e curando o terreno interno. Fase 4 é talvez a mais desafiadora para a mente controladora ocidental: a rendição ativa. Depois de seguir seu entusiasmo, definir seu slide, agir com consciência e defender-se dos pêndulos, você deve soltar o controle sobre como as coisas vão se desenrolar. Bashar e Zeland convergem completamente aqui. Você não pode microgerenciar o universo. Sua responsabilidade é manter a frequência, seguir as pistas, agir quando a ação é indicada e confiar quando a confiança é necessária. Bashar chama esse mecanismo de sincronicidade. O universo organizando eventos, pessoas e oportunidades em padrões que sua mente lógica jamais poderia prever ou planejar. Zeland chama de intenção externa, a força que move as linhas de vida, a inteligência do campo que atende ao seu pedido quando você está em um estado de clareza e desapego.
Ambos estão descrevendo o mesmo fenômeno. Quando você para de tentar forçar, o universo começa a fluir. Zeland diz explicitamente: você não usa a intenção externa para perseguir seu objetivo. Você a usa para escolher seu objetivo e então permite que a vida traga o caminho. Não é passividade, é uma parceria ativa. Você define a intenção, mantém a frequência, age quando guiado, e então se afasta para permitir que forças maiores que sua vontade individual organizem a logística. A confiança aqui não é cega, é baseada em evidência acumulada. Cada vez que você seguiu seu entusiasmo e algo sincronístico aconteceu, você fortaleceu sua confiança. Cada vez que você soltou o controle e a vida te surpreendeu positivamente, você adicionou mais dados ao seu banco de evidências. Com o tempo, a confiança se torna sua configuração padrão. Não porque você acredita cegamente, mas porque você observou o padrão funcionando repetidamente. Este protocolo de 4 fases não é linear, é cíclico. Você não faz uma vez e termina. Você o executa momento a momento, dia após dia, criando um loop de feedback positivo. Seu entusiasmo te leva a ações que geram sincronicidades, que fortalecem sua confiança, que eleva sua vibração, que gera ainda mais entusiasmo e sincronicidades mais potentes. Enquanto isso, você se torna cada vez mais imune aos pêndulos, porque está curando as crenças que os tornavam relevantes. Você não está apenas manifestando objetivos, você está se transformando em uma versão de si mesmo, que vive em uma realidade completamente diferente. Você não melhora sua vida, você a substitui, frame por frame, bilhões de vezes por segundo. Até que um dia você olha ao redor e percebe que está vivendo em um mundo que antes só existia na sua imaginação. O comando final. Você é o operador do sistema. Você chegou ao fim da transmissão técnica, mas ao início da sua própria experimentação. Este não é o momento de aplaudir a teoria e voltar ao modo padrão de operação. Este é o momento de reconhecer que você acabou de receber as chaves de um sistema operacional que a maioria das pessoas nunca saberá que existe. A questão que permanece não é se Bashar ou Zeland estão corretos. Ambos estão descrevendo a mesma arquitetura de realidade de ângulos complementares. A questão é: você terá a coragem de operar esse sistema ou continuará fingindo que é um passageiro impotente em um universo aleatório? Vamos recapitular a jornada com precisão. Você descobriu que Bashar te oferece o motor, a energia propulsora, a bússola emocional interna que te guia através do labirinto da existência. Seu entusiasmo não é frivolidade, é tecnologia de navegação quântica. Quando você o segue sem insistência no resultado, você se move através das realidades paralelas com a graça de alguém surfando uma onda em vez de nadando contra a corrente. Bashar te ensina que o trabalho é interno. Identificar, questionar e substituir as crenças limitantes que atuam como filtros, distorcendo o espelho da realidade. Ele te lembra que você não atrai sua realidade. Você se torna a frequência dela. E então, ela se manifesta como um efeito colateral automático do seu estado de ser. Zeland, por outro lado, te oferece o leme, o mapa das armadilhas, a inteligência estratégica que te mantém no curso enquanto navega por águas infestadas de parasitas energéticos. Ele te alerta sobre a importância excessiva, o veneno silencioso que transforma objetivos em fardos e cria as forças de equilíbrio que sabotam seu progresso. Ele te ensina a técnica do slide para definir seu destino com clareza cinematográfica, e então te instrui a soltar a tensão, a tratar a manifestação como um jogo, não como uma questão de sobrevivência. Ele te mostra que existem estruturas externas, os pêndulos, competindo pela sua atenção e energia, e que sua defesa é não reagir, observar sem alimentar, permanecer invisível ao drama coletivo, enquanto você constrói sua realidade pessoal. A síntese que você construiu ao longo desta jornada não é teórica, é operacional. O protocolo de 4 fases é o manual que você pode abrir amanhã de manhã. Fase 1. Você acorda e pergunta qual ação disponível te traz mais entusiasmo neste momento.
Fase 2. Você reserva alguns minutos para visualizar seu slide, sentir a satisfação dele como se fosse memória, e então solta a importância, tratando-o como preferência, não necessidade. Fase 3. Você age com integridade sobre o que seu entusiasmo indicou, enquanto mantém vigilância consciente contra os pêndulos, usando cada tentativa de fisgada como um sinal para investigar as crenças internas que ainda precisam de cura. Fase 4. Você solta o controle sobre o como e quando, confiando que a sincronicidade de Bashar e a intenção externa de Zeland organizarão o caminho de formas que você não pode prever, mas pode reconhecer quando aparecem. Este ciclo não é algo que você faz uma vez. É algo que você se torna. É uma reprogramação completa da sua relação com a realidade. Uma transição de passageiro reativo para piloto consciente. A cada dia que você opera esse sistema, você acumula evidências. Cada sincronicidade que aparece após seguir seu entusiasmo é um ponto de dados confirmando a validade do modelo. Cada vez que você reduz a importância e as coisas fluem mais facilmente, é outra confirmação. Cada vez que você ignora um pêndulo e sente sua energia permanecer intacta, é mais uma prova. Com o tempo, a confiança deixa de ser um ato de fé e se torna uma conclusão lógica baseada em observação repetida. Você não acredita que o sistema funciona. Você sabe porque você o testou, mediu os resultados e viu o padrão. Mas há um alerta final que precisa ser dado. O conhecimento sem aplicação é entretenimento. Você pode assistir a este vídeo, sentir a inspiração, concordar intelectualmente com tudo, e então fechar a janela e voltar ao piloto automático de crenças limitantes e reações de pêndulos. Se você fizer isso, nada muda. Você terá apenas adicionado mais conceitos à sua biblioteca mental, mas sua realidade permanecerá a mesma. A transformação não acontece no reino das ideias. Ela acontece no reino da ação momento a momento. Ela acontece na segunda-feira de manhã, quando você escolhe seguir seu entusiasmo em vez do deveria. Ela acontece na terça-feira à tarde, quando você observa o pêndulo de notícias tentando te fisgar, e você conscientemente escolhe não reagir. Ela acontece na quarta-feira à noite, quando você visualiza seu slide, e então solta, dizendo: seria maravilhoso, mas não preciso disso para ser feliz. A responsabilidade agora está completamente nas suas mãos. Você não pode mais alegar ignorância. Você não pode mais dizer que não sabia como o sistema funciona. Bashar te deu o mapa interno, Zeland te deu o mapa externo. Juntos, eles formam um GPS completo para a navegação da realidade. O comando é seu. O controle remoto está na sua mão. Você pode continuar gritando com o espelho, esperando que o reflexo mude primeiro. Ou você pode virar para a câmera da sua própria consciência, sorrir e observar o espelho refletir isso de volta com precisão perfeita. Se você deseja continuar explorando as ferramentas para navegar e criar sua realidade, se você quer fazer parte de uma comunidade de co-criadores que estão testando essas tecnologias de consciência em tempo real, inscreva-se no canal Mente Autêntica. Este não é um convite passivo. É um convite para entrar no laboratório, para se tornar um cientista da sua própria existência, para compartilhar suas descobertas e aprender com as dos outros. A nova realidade não é algo que você espera chegar, é algo que você constrói, frame por frame, escolha por escolha, vibração por vibração. O duelo de ideias terminou. A síntese foi forjada. A ponte entre os dois universos de pensamento foi construída. Agora, apenas uma pergunta permanece. Você vai cruzá-la. O comando é seu. Até a próxima frequência. Gratidão.